noite, Natal, boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar o nosso programa O Melhor da Noite. TV Futuro 14.1 em canal aberto para todo o estado do Rio Grande do Norte. 1º de janeiro de 2019. Eita, como 2018 passou rápido. É uma alegria muito grande poder entrar na sua casa hoje, 1º de janeiro, já com o Melhor da Noite, sempre levando as melhores informações, as melhores notícias e também excelentes entrevistas. Falando em entrevista, vou conversar logo mais no segundo bloco com Flávio Hebron. Flávio Hebron é presidente do Centro Israelita do Rio Grande do Norte. Ele assumiu agora o mandato, vai falar sobre as suas metas aí para o Centro Israelita do RN, vai falar também sobre a história do povo judeu, a história de Israel. Então hoje, feriado, o dia, a noite está imperdível, você não pode deixar de assistir, de ficar comigo no Melhor da Noite. Então eu vou pedir licença a você, nós vamos a um pequeno intervalo e já volto conversando com Flávio Hebron, presidente do Centro Israelita do Rio Grande do Norte. Saia daí. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2018. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. De onde vem a água que você bebe? Através das plataformas de tratamento da Top Life, a Botica d'Água garante a qualidade da água que consumimos. Além de retirar as impurezas e os radicais livres, os aparelhos certificados pelo Inmetro alcalinizam a água, o que previne doenças perigosas, como a diabetes e o câncer. Agende uma visita 3345-2759. Chegou na Zona Norte de Natal a mais nova loja de produtos regionais e naturais da cidade, a Pó da Terra. Lá você encontra todos os tipos de produtos regionais como cachaças, rapaduras, licores, pimentas, mel, sequilhos. Lá também você encontra produtos naturais como temperos, chás, castanhas, encapsulados, vitaminas, óleos, farinhas, grãos e uma linha completa de suplementos. A Pó da Terra fica na Avenida Maranguape 360 Panatis, Zona Norte de Natal. Maiores informações pelo número 99806-5759. Aguardamos a sua visita. Estamos de volta com o programa Melhor da Noite neste feriado, 1º de janeiro de 2019. Já está aqui comigo o presidente do Centro Israelita do Rio Grande do Norte, meu amigo Flávio Hebron. Flávio, boa noite, seja bem-vindo à nossa TV Futuro. Boa noite, Gleidson. Boa noite aos telespectadores e telespectadoras. Desejando a todos um feliz 2019, né? Flávio, você assumiu agora, recentemente, a presidência do Centro Israelita, não é isso? É verdade, nós tivemos a eleição agora no final de novembro, né, para os próximos 2 anos. E, junto com a diretoria, nós tentaremos dar continuidade ao excelente trabalho do ex-presidente, o Dr. Samuel Gabay, e enfrentar todos os desafios que uma pequena comunidade religiosa e tem a vencer, né? Porque nós somos uma comunidade muito pobre em Natal. Nos faltam recursos de todas as montas, mas esse é o grande desafio, né? Nós vamos, nesses próximos 2 anos, tentar alcançar os objetivos traçados e principalmente dando continuidade ao grande trabalho que o Dr. Samuel Gabay levou à frente nesses últimos 2 anos. O centro existe há quanto tempo, Flávio? Olha, o Centro Israelita do Rio Grande do Norte, ele surge no início do século XX, né, com a chegada dos primeiros judeus a Natal. Eram judeus que tinham saído do leste europeu, da Ucrânia, várias famílias, mas a mais conhecida aqui são os Palatnik, né, que hoje vivem e residem basicamente entre Recife e o Rio de Janeiro,
Nós temos, inclusive, grandes e famosos artistas plásticos, né, da família Palatinic. E o nome da sinagoga é o nome de um dos membros dessa família, né, que tanto contribuíram para o judaísmo aqui no Rio Grande do Norte, especificamente em Natal. Brais Palatinic é o nome da nossa sinagoga. Flávio, e você assumiu agora, como você falou, e quais são as suas metas aí como presidente do Centro Israelita? Olha, nós temos a nossa grande meta é tentar conseguir, junto com as autoridades do Estado, seja Natal ou das prefeituras, das cidades que compõem a área metropolitana, a cessão de uma área para a construção do cemitério judaico. Nós temos um cemitério judaico no Rio Grande do Norte, ele fica no cemitério do Alecrim. Ele foi cedido na época pelo prefeito Gentil Ferreira. É um cemitério dentro do cemitério? É uma parte, uma seção do cemitério do Alecrim. Ele é murado, um murinho baixinho de meio metro, porque nós temos, a religião tem suas tradições, tem os seus rituais de sepultamento que são diferentes, né? E há toda uma cultura. Você sabe que no Brasil, há pouco tempo, talvez nos últimos 50 anos, os cemitérios passaram a ser administrados pelo setor público. Eles antes eram uma responsabilidade das igrejas. E tal qual os cemitérios cristãos, nós tínhamos também os cemitérios judeus, né? Essa tradição permanece. Em todas as cidades onde há comunidades judaicas, elas têm um cemitério judaico. E esse é o nosso grande problema, porque nós só temos um único túmulo disponível no cemitério do Alecrim. Hoje só existe um? Só um livre. De quantos? Você tem ideia? Não tenho ideia, não. Exatamente não. Mas é uma área bem considerável do cemitério do Alecrim. E a gente sabe que existe um problema de cemitérios no Estado, né? Não só em relação à comunidade judaica, mas também, de forma geral, a toda a população. E nós estamos tentando, junto com prefeitos de várias cidades, inclusive Natal e demais da área metropolitana, para tentar realmente conseguir essa área para... É um problema de saúde pública, né? É um problema não só religioso, cultural, mas também de saúde pública. Nós precisamos enterrar os nossos membros comunitários quando vem a acontecer alguma morte, né? Flávio, recentemente o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, transferiu a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel. Até que ponto isso foi benéfico para o povo judeu? Veja bem, desde a independência de Israel em 1948, a capital de Israel sempre foi Jerusalém. Nunca deixou de ser. Tel Aviv era a principal cidade, era o centro financeiro do país. Quando da partilha em 1947, quando o mandato britânico da Palestina, que anteriormente havia sido uma província do Império Turco Otomano, a partilha decidiu que Jerusalém seria feita a partilha, a divisão do antigo mandato britânico entre árabes e judeus, ambos palestinos, nascidos ali, e Jerusalém, por ter a questão religiosa, ser o centro de três religiões mundiais, o Islã, o judaísmo e o cristianismo, ela seria internacionalizada. Isso não aconteceu porque os árabes não aceitaram a partilha da Palestina e invadiram, tão logo foi feita a declaração em 48 por Ben Gurion, 7 ou 8 exércitos árabes, Líbano, Síria, Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Iêmen e Iraque, invadiram o recém-criado Estado de Israel, que não tinha força militar, não tinha exército organizado, não tinha força aérea. Enfim, mas nós conseguimos... Mesmo assim conseguiram vencer todas essas nações. Conseguiu. O exército, as forças, existentes no Estado de Israel conseguiram repelir, vencer, e a parte Jerusalém, que havia sido declarada pela ONU
sob controle da ONU, internacionalizada, ela foi dividida à metade, a parte ocidental dela, que era onde residiam a maioria dos judeus, ficou sob domínio israelense. E a parte oriental ficou sob domínio da Jordânia. Né? Os jordanianos não passaram a controlar uma parte do território que era o antigo mandato britânico da Palestina e ficaram com Jerusalém Oriental. Na Guerra dos 6 Dias, Israel novamente... Que já foi depois. Já foi depois, em 67. Né? Israel repele a invasão árabe e conquista a Jerusalém na integralidade do seu território. E aí é declarada capital universal e indivisível de Israel. Né? As nações que mantinham relações diplomáticas com Israel, que reconheciam o Estado de Israel, face a esse problema, face à internacionalização de Jerusalém pela ONU em 47, nunca transferiram suas embaixadas para a capital de Israel, Jerusalém. Isso se dá agora, né? com o Trump faz a transferência, há um país centro-americano também, se eu não me engano, é Guatemala, e agora um outro país de peso, que é o Brasil, com a eleição do presidente Bolsonaro, já declarou que fará a transferência também para Jerusalém, que é de fato a capital de Israel. Né? Todas as instituições governamentais de Israel, seja o parlamento, os ministérios, o comando militar, tudo está centralizado em Jerusalém. Tudo em Jerusalém. Tudo em Jerusalém. Ô Flávio, e o antissemitismo ainda existe e é muito grande no mundo de uma forma geral. No Brasil também. Isso se dá por quê? Porque a população, de uma forma geral, tem tanta raiva do povo judeu? Bom, eu vejo qualquer forma de racismo uma doença, talvez a pior e a mais antiga das doenças que aflige o ser humano. Independente de ser independente judeu, de ser contra o judeu ou não, contra o negro, contra os armênios, contra os próprios árabes, enfim, isso é uma doença, né? E é uma doença que a gente não tem, até o presente momento, encontrado a cura. A questão antissemita é uma questão antiga. Você sabe que nós fomos a primeira nação a adotar a questão do monoteísmo, do Deus único, o Deus criador de tudo, o Deus poderoso. Na antiguidade era comum o politeísmo. Então, quando você se depara com o diferente, é normal no comportamento humano você ter esses conflitos. Né? Então, nós temos lá na antiguidade um certo conflito com os judeus em função da religião. Né? Esse antissemitismo que vem para a Idade Média, que vem para a Idade Moderna, os estudiosos entendem que ele surge no Egito, através de um religioso chamado Maneto, que criou textos antijudaicos. Por quê? Porque em Alexandria, apesar de existir o reino de Judá nessa época, havia uma grande comunidade judaica na cidade de Alexandria. Alexandria era um grande centro intelectual, a biblioteca de Alexandria era onde você tinha uma quantidade de informações sobre a humanidade fantástica, né? E ali havia. E esse sacerdote Maneto, ele odiava, ele tinha um ódio contra o judeu. Isso depois de Cristo ou antes? Não, isso ainda antes de Cristo. Ainda antes de Cristo. E você... Nesse período, o mundo havia sido dividido, aquela região, entre os antigos generais de Alexandre Magno. Né? Então você tinha o Império Seleucida, que controlava a Síria e partes da Palestina, de Judá, de Canaã, e você tinha os Ptolomeus, que controlavam o Egito. Né?
E os gregos eram profundamente antissemitas. E toda essa coisa, esses textos que foram produzidos por Manetho, eles caíram nos braços dos gregos de uma maneira fantástica, porque sabe, os judeus não se... eles não admitiam estarem sob o domínio dos gregos. E os judeus o reino dos judeus naquela época era uma potência comercial na região oriental do Mediterrâneo e fazia concorrência aos gregos. Então, é a partir dos gregos, desse ódio aos judeus, que chega até a Idade Média, né? E com a conversão do Império Grego ao cristianismo, esse antissemitismo que vem lá de Manetho é incorporado à igreja cristã. E aí você tem a questão da perseguição ao judeu por ter matado Deus, né? E aí você tem não é engraçado, porque é uma coisa trágica. Deus, né? para o cristão. Né? Deus para o cristão. Nós somos acusados de deicídio, mas também somos acusados, na Idade Moderna, por Voltaire, de deíferos, né? De termos criado Deus. Então, a gente vê que, de todas as maneiras possíveis, as pessoas que sofrem dessa doença, elas encontram uma motivação, um motivo para atacar o judeu. Seja o judeu capitalista por ser capitalista, seja o judeu comunista por ser comunista, seja ele por ter, segundo o argumento inverídico, né, de termos matado ao Deus cristão, como também por termos criado o Deus que vem a ser o Deus cristão posteriormente, que é o mesmo Deus. Deus, a gente sabe que só existe um, né? Então é uma doença muito complicada, muito difícil. Ela, durante todo o processo da Idade Média, ela causou danos e aflições ao povo judeu de todas as montas, seja no leste europeu, com os sucessivos pogroms, os assassinatos em massa de homens, mulheres e crianças, seja na Espanha, na Península Ibérica, com a Inquisição, na Espanha e Portugal. Nós tínhamos várias expulsões de comunidades inteiras de judeus na Inglaterra, em 1290, na França. Posteriormente, já na Idade Contemporânea, nós tivemos o caso Dreyfus na França e, em seguida, o Holocausto. O Holocausto, muito se fala que a Igreja Católica foi, em certo momento, foi conivente em relação às atrocidades que Hitler fez com o povo judeu. Até que ponto isso é verdade, Flávio? Olha, eu não acredito. Eu não acredito. O Papa, que então governava o Vaticano, até porque os cristãos também foram perseguidos por Hitler na Alemanha, né? Então, o Vaticano se colocou numa posição muito delicada de trabalhar na surdina para salvar o máximo que ela pudesse salvar. Então, eu particularmente, eu sei que existem segmentos e pessoas que fazem essa acusação, mas eu, pelo que conheço e pelo que li, eu não acredito. Os irmãos católicos, na figura do Papa, se não me engano era Pio XII, sim, eles fizeram todo o possível para salvar o máximo de judeus que foi possível. Flávio, e esse ódio exagerado que Hitler tinha com o povo judeu, isso, pela sua opinião, você é historiador, você conhece bem, profundamente a história, se deu por que esse ódio exagerado de Hitler pelo povo judeu? Olha, esse ódio, ele vinha sendo... Voltando um pouquinho, como é que se dá a situação do judeu na Alemanha? Até o início do século XIX, os judeus não eram cidadãos alemães. Eles moravam na Alemanha, mas eles não tinham direito de cidadania. Eles não tinham direito a acesso à educação alemã, eles não tinham acesso à universidade. Enfim, após a unificação da Alemanha, é concedido esse direito. E a comunidade judaica alemã, ela passa por um rápido processo de secularização,
ou seja, eles vão abandonando a prática da religião, da ortodoxia da religião, e se tornam cidadãos comuns, seculares, que creem no seu Deus, na sua religião, mas não são ortodoxos. E os judeus alemães se integram completamente à sociedade civil alemã. Na Primeira Guerra Mundial, participaram de todo esforço de guerra. Vários judeus foram heróis de guerra na Primeira Guerra Mundial. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a forma como foi imposta a paz à Alemanha, causou todo aquele processo de crise econômica que a gente sabe que a Alemanha viveu durante a República de Weimar. A hiperinflação, a miséria, a pobreza, a fome. E aí você tem o antissemitismo é uma doença, ela está ali, está latente. Hitler era um psicopata, era antissemita e usou do antissemitismo para criar, digamos, o seu rebanho. Tá? Você sabe que numa situação de fragilidade econômica, de fome, de miséria, um líder manipulador consegue. Foi o que aconteceu na Alemanha. Né? O terço que elegeu Hitler consegue, através da política, da propaganda política de Goebbels, e, enfim, eles conseguiram criar aquela catástrofe, né? Que culminou no Holocausto, no Shoah. Flávio, nós estamos conversando aqui antes de começar o programa, mas eu vou lhe fazer essa pergunta mais uma vez, que eu creio que o nosso telespectador deve, principalmente aquele que é simpático, como eu, ao povo e à cultura judeu. Fala-se muito hoje na reconstrução do novo templo de Salomão, que foi destruído 2 vezes. Procede essa informação? Você, como judeu, como presidente do centro, você provavelmente tem informações privilegiadas, mas até que ponto isso aí é avanço da mídia e até que ponto isso é verdade da reconstrução novamente do terceiro templo? Olha, existem grupos ortodoxos em Israel que sonham com a perspectiva da reconstrução do templo. Né? Esse último templo que foi destruído na Guerra Judaico-Romana, no início da era cristã. E 100 depois de Cristo, não é isso? Mais ou menos? Não, em 77 depois de Cristo. Ele foi quando a rebelião foi derrotada e o templo de Jerusalém foi totalmente destruída. O que acontece? Depois que o Império Romano deixou de existir, os árabes, em seguida os gregos e depois os árabes invadiram e conquistaram toda aquela região que era anteriormente o Império Romano. E ali estava o antigo reino de Judá, né? Que os romanos nomearam de Palestina, que era o nome dado aos antigos inimigos dos judeus na Idade Antiga, que eram os filisteus, que eram tribos gregas que se estabeleceram no litoral de Canaã. Né? Então, esse termo palestino ele não tem nada a ver com árabe, mas foi o nome que foi batizado e permaneceu até hoje. E ali os árabes que passaram a viver depois da invasão dos árabes na construção do seu império, e depois na queda dele, aquelas populações foram islamizadas e continuam a morar ali e adotaram o nome Palestina. Há uma possibilidade, sim, um sonho de reconstrução desse templo. Eu particularmente acho improvável, porque no Monte do Templo, onde era o antigo templo, foram construídos no período islâmico 2 das sinagogas que são consideradas pelos islâmicos lugares sagrados. Uma, segundo a tradição deles, Maomé teria subido aos céus, que é a mesquita Al-Aqsa. Se para construir o templo você precisa destruir essas 2 mesquitas, símbolos de uma religião que tem quase 2 bilhões de seguidores,
é absurdo, é uma declaração de guerra completamente desnecessária e ao meu ver, não vejo como factível. Você não vislumbra? Não vejo. Eu, pessoalmente, não vejo nenhum sentido nisso, não há como. Flávio Hebron, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no Melhor da Noite. Você nos deu uma aula de história, falando sobre a história de Israel. A história do povo judeu é a verdadeira história da humanidade. E desejar sorte a você nesse mandato aí como presidente do Centro Norte Rio Grandense Israelita. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de me dirigir ao seu público, ao público potiguar. Nós somos uma comunidade muito pequena, somos natalenses, né? Muitos de nós já foram cristãos, porque a característica principal da comunidade judaica de Natal são chamados Bnei Anusim, são os filhos dos forçados. Foram os judeus que foram obrigados a se converter ao cristianismo durante a Inquisição e que permaneceram cristãos e agora estão voltando novamente depois de se descobrir descendentes dos antigos marranos, né? Daqueles que foram convertidos à força. Essa é a característica principal da comunidade judaica de Natal. Hoje só existe uma comunidade aqui no estado? Não. Nós temos a comunidade maior está em Natal, mas nós temos pequenos núcleos comunitários em Tibau, ali em Mossoró. Nós temos aqui também em Tibau do Sul, aqui no litoral em Búzios e na região em Caicó, no Seridó. Que beleza, Flávio Hebron, mais uma vez agradeço a participação desse primeiro programa do ano de 2019. Muito obrigado. Agradeço a sua audiência e até amanhã, querendo Deus. Lembrando que o Salmo 122, versículo 6 diz o seguinte: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Esqueça o mal, faça só o bem, tenha um extraordinário finalzinho de feriado. Até amanhã.